vamos pedir ao nosso irmão Lucas a prece de harmonização e de abertura do nosso encontro de estudos, e nós acompanhamos mentalmente. Então, nesse momento, que possamos todos nós entrar em comunhão de pensamento com o plano maior, conduzindo bem esse estudo para nos engrandecer não apenas o conhecimento, mas nos transformar moralmente para o auxílio daqueles que necessitam. Que possamos ser, na medida da nossa capacidade, instrumento útil para o trabalho e obra do Mestre Jesus. Que possamos estar preparados para os desafios não apenas da nossa existência, mas que possamos estender o amor, a paz, a união e a fraternidade a todos aqueles espíritos carentes de auxílio e que necessitam do amor do Mestre Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade desta encarnação. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos morais que nos conduzem à perfeição relativa que nós somos merecedores aqui nesse nosso planeta. Obrigado, Evangelho, obrigado, Espiritismo. Que possamos nos apoiar em Ti, para cada dia sermos melhores, hoje e sempre, e que assim seja. Vamos continuar no nosso estudo dos ensaio teórico sobre as aparições. Qual é o capítulo? O pessoal que eu cheguei meio atrasadinha, eu fui lá no centro, voltei. Pois é, o Wilson nos contou. É do capítulo 6º, o item a partir do 104. Solucionado o problema técnico, então vamos ver. A Jaque Pozo não entrou aí? Está ali. Oi, Jaque, tudo bom? Tudo bem, é muita gente, tu não me enxerga. Uhum. Desculpe o atraso, mas também teve problemas técnicos aqui. Então tá. Então, tu já te localizou no item 104 aqui das manifestações visuais, ensaio teórico sobre as aparições? Sim. Sim. Uhum. Então tá. Então pode começar a leitura para nós do 104. Tá bem, tá bem. O espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que se têm dado nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem
inteiramente todo o caráter de maravilhosos, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeitos de uma aplicação dessas leis. Gustavo, pode ler 105 para nós? Posso? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isto de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Mas também, do mesmo modo que alguns desses fluidos, pode ele sofrer modificações que o tornem perceptível à vista, quer por meio de uma espécie de condensação, quer por meio de uma mudança na disposição das moléculas. Aparece-nos, então, sob uma forma vaporosa. A condensação, preciso é que não se tome esta palavra na sua significação literal, empregamo-la apenas por falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizemos, pode ser tal que o perispírito adquira as propriedades de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retomar instantaneamente o seu estado etéreo e invisível. Podemos aprender esse efeito atentando no vapor, que passa de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao estado líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os nossos gatos. Quando o espírito nos aparece, é que pôs o seu perispírito no estado próprio a torná-lo visível. Mas para isso, não basta sua vontade, porquanto a modificação do perispírito se opera mediante sua combinação com o fluido peculiar ao médium. Ora, esta combinação nem sempre é possível, o que explica não ser generalizada a visibilidade dos espíritos. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, e entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. É necessário, enfim, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, o que nem sempre lhe é concedido, ou só o é em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Que página que nós estamos? Nós estamos no capítulo 6, na segunda parte, o item 106. A página, para mostrar a capa do livro, para que alguém que tenha um igual dizer. É a página 181, Vanessa. O livro é igual daqui. São iguais. Agora, então, o 106, Celoni, pode continuar a leitura para nós? 106. Uma outra propriedade do perispírito e que diz respeito à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. A propriedade, Dona Sandra, pode ler a 107? O item 107? Sim. Todos escutando? Sim. As aparições no estado de vigília
não são nem raras e nem novas. Houve delas em todos os tempos. A história relaciona um grande número delas, mas, sem remontar tão longe, em nossos dias, são muito frequentes e muitas pessoas que as tiveram foram tomadas de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentemente, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes, que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente, não têm um objetivo bem determinado, mas se pode dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças, e se verá que são poucas as pessoas que não têm o conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Silene, pode ler o item 108, por favor? Às considerações procedentes, acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica, que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre absoluta limpidez do ar e ocasiões há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas, aereformas e a agitação em que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. Basta se cite esta opinião, para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom é também se esteja precavido. O humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis, que hão perdido alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e da refração. A aparência de pequenos discos, cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos que as seguiam e acompanhavam a toda parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figura os matizes da irrigação, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação, fornecida por essas pessoas mesmo, as reconduzirá ao terreno da realidade. Os aludidos discos ou medalhões, dizem elas, não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo ou param, conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isto nada tem de surpreendente, uma vez que a sede da aparência é no globo ocular. Tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria convir e estarem eles adestritos a um papel por demais mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Verdade é que alguns tomam por maus espíritos os pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras, têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo, concorrendo para a ilusão a circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples
é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tendem sempre a descer. Quando sobem, é que são solicitados pelo movimento dos olhos, de baixo para cima, chegados, porém, a certa altura, se os olhos se tornam fixos. Nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se imobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porquanto basta um movimento imperceptível do olho para fazê-lo mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco, no espaço em que se produz a imagem, enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. O mesmo se dá com as centelhas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos, pela contração do músculo do olho, e são devidas, provavelmente, à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse órgão. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos por todos os meios que a ciência pratica faculta, compreenderá tudo o que ela tem de pueril. Do mesmo modo que combatemos as aventurosas teorias com que se atacam as manifestações. Quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causam, com relação aos incrédulos já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Abre o microfone, Marina. A Silvia pode ler a 109 para nós e depois a Jaque Portalete já o 110, já vamos deixar adiantado como termina, continua. Né? 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, fazendo-a enveredar por nova senda, retirando-lhe todo o cunho de maravilhosa, dos próprios espíritos, porquanto notai bem que foram eles que nos ensinaram o caminho. Tivemos a explicação da ação do espírito sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de muitos outros fenômenos que examinaremos antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor as compreenderemos, quanto mais conhecedores nos acharmos das causas primárias. Quem haja compreendido bem aquele princípio, facilmente por si mesmo, o aplicará aos diversos fatos que se lhe possam oferecer à observação. Longe estamos de considerar como absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos, por efeito de causas
que nada têm de sobrenaturais. Se é uma hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e, como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formulam, para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgios. Bom, aí já nós podemos comentar sobre, então, o ensaio teórico sobre as aparições, ainda das manifestações físicas. Alguém quer colocar alguma observação sobre algum ponto, alguma pergunta? Enfim. Eu posso falar ali do 108, esse negócio que eles falam no olho ali, eu tenho isso. Eu fui no oftalmo quando começou a aparecer as moscas volantes que eles falam, né? Na época as pessoas não conheciam, daí ficavam apavoradas achando que era espírito. Todo lugar que eu olho, se tem muita claridade, aparece esses pontos branco ou escuro. Uma vez também, que tinha descolado um pedaço da parte do vítreo do meu olho, ficou tudo preto. E eu achei que tinha derramado sangue no olho, mas não era. E agora fica só essas partes mais claras, que é bem como eles falam, que parece uns disquinhos. Conforme eu olho para cima, para baixo, ele vai acompanhando. Então, não tem nada de coisa espiritual, é parte física mesmo, né? Mas aí tá a preocupação que Kardec tinha de tentar explicar e retirar essas possíveis incompreensões que muitas vezes as pessoas não tinham e que acabam trazendo para o misticismo. Eles tentavam esclarecer que isso nada de espiritual tinha, que era fisiológico. Então, imagina a preocupação dele de tentar explicar as várias possibilidades que as pessoas tinham na sua época para poder esclarecer o que teria fundamento dentro do método científico, né, dentro de uma explicação racional, e o que era outra coisa e não espiritismo, né? Muito interessante. Outro ponto que eu achei legal na questão 106, que ele fala sobre a propriedade da possibilidade dos espíritos se transpassarem a matéria, né? E, na verdade, como propriedade, ela é uma habilidade facultativa à evolução do espírito. Muitos espíritos, pela sua crendice, pela forma que eles aprenderam na última encarnação, no seu estágio evolutivo, eles não compreendem essa possibilidade. Eles ainda estão tão próximos da nossa realidade terrena, da nossa encarnação, que eles não se veem capazes, né? Não desenvolvem essa faculdade, então eles ainda são impelidos e se frustram por não conseguir passar por portas e paredes e não terem acesso aos lugares, até porque eles não conseguem ainda ter essa situação. O mesmo se passa por outras propriedades, por exemplo, da fluidação, de outras propriedades que os espíritos têm, de poder se locomover com mais celeridade, então eles utilizam os meios físicos para poder se locomover assim como nós, encarnados, assim o fizemos, né? Ali no item 4 também, já mais ou menos por aí, também é a questão da tangibilidade, né? Também é bem semelhante com essa, quando nas aparições que tem casos que ele aparece tão nítido e às vezes ele consegue vamos dizer assim, uma materialização a ponto de ele poder ser tocado, ou também de tocar as pessoas e ser sentido tatilmente como se fosse um corpo físico mesmo, e é o físico, mas o físico perispiritual, do perispírito, que então, para o espírito ele não deixa de ser físico, mas para nós ele não seria comparado com o nosso corpo denso, né? Eloni? Me chamou a atenção essa parte que a Silvia comentou, foi bem importante, que esclareceu. Eu estava entendendo errado, Silvia, foi bom tu falar, que daí agora ficou mais claro. E essa parte do 104 também me chamou muita atenção, essa questão de... Nunca tinha visto falar de um fenômeno mediúnico da pessoa poder tocar, né, sentir. Geralmente enxergam e sentem a presença, mas de tocar, assim, para mim, apesar que eu já li já fiz e tudo, a gente passa por essa questão, né, passa rapidamente e não fixa nesse assunto. Bem importante aqui para nós aprender mais.
Seu marido, seu microfone está fechado. Verdade, obrigado. A 107 ali fala sobre as aparições no estado de vigília. Também é o caso daí da pessoa estar em vigília e a aparição mesmo, aquela que aparece no estado de vigília. Quem nunca ouviu contar dessas histórias de assombração aí? A gente tem que lembrar que ele até relatou em algum ponto das questões da necessidade, da importância dessa aparição, né? Geralmente ela tem um propósito. Muitas vezes a gente acha que a gente está propenso a acontecer isso a qualquer momento. Na verdade, inicialmente tem que existir a necessidade, né? Não é permitido ao espírito estar manifestado sem um fim útil, né? Seja qual for, às vezes a gente não entende, né? Mas existe sempre um propósito para aquela aparição, né? Muitas vezes a gente está receoso de se assustar, muitas vezes é o contrário, às vezes é muito mais uma necessidade daquele espírito procurar ajuda do que necessariamente para causar algum prejuízo àquelas pessoas que ela está se fazendo presente, né? Então, é importante a gente sempre relatar, porque muitas pessoas acreditam que quando vão estudar o espiritismo, as pessoas vão estar, né, sempre próximos e presentes às atividades mediúnicas, né? Na verdade, isso vai ter sempre um fim útil, sempre uma utilidade e um entendimento de que as coisas não são a revelia, né? Existe todo um planejamento, toda uma utilidade para que esses fenômenos aconteçam, né? Isso nós temos que levar em conta que isso aqui também é mediunidade, ele não se restringe às reuniões mediúnicas. Isso aí, a pessoa que é médium, ela pode estar em qualquer lugar, pode ter conhecimento do espiritismo, pode não ter conhecimento. A mediunidade existia, sempre existiu, muito antes do espiritismo, então isso aqui acontece sempre. Claro, se está numa atividade mediúnica, as coisas ficam mais fáceis, mas é para acontecer. Ali a gente se reunir para que elas aconteçam, com a possibilidade de acontecer. Mas, quando se estuda mediunidade, vale para o dia a dia, vale para sempre. Quando é que as aparições acontecem muitas, e a gente já ouviu muitos relatos de lugares bem diferentes de reuniões espíritas com pessoas que não tinham o mínimo conhecimento, podemos ter, sobre o assunto, né? Então, tendo a mediunidade é o suficiente, né? Alguém? Dona Sandra, seu Júlio? Jaque Pozo? Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Vamos começar pelo 104, que a Cioli falou que não sabia, ou não lembrava, desse fenômeno, que é tido por, na verdade, materialização do espírito. Em que a pessoa pode, inclusive, tocar, pode ser tocada, e, às vezes, em alguns casos, inclusive, apresenta textura e calor, como se fosse uma pessoa viva, e não se percebe que é um espírito. E tem casos de registro, eu me lembro do Oscar Enlock, já falei mais de uma vez nele, já desencarnou, que ele relata que participou de uma sessão assim. O espírito havia se materializado por falta, acredito eu, de ectoplasma suficiente, porque esse é o material que eles utilizam do médium, combinado com os seus, para se fazerem materializados e visíveis, obviamente. Ele se materializou da cintura para cima. E, pelo que eu me lembro da fala dele, se tratava de um auditório, tipo um cinema, assim, com um corredor no meio. E ele sentara na cadeira próxima, rente ao corredor. Ele ficava do lado do corredor. Ele viu que aquele espírito vinha falando, se locomovendo, flutuando, e ele pensou, deve ser algum truque, deve ter algum fio, né? Daí ele estendeu a mão assim para o lado, onde o espírito ia passar, para ver se ia tocar em alguma coisa. O espírito passou por ele chamou a atenção dele, que ele fosse estudar mais. Ele era, se não me engano, um médico.
E ao final do experimento, ele pediu para que tirasse uma parte do bíceps dele. E o médico que estava presente ficou chocado. Como é que vai tirar um bíceps de uma pessoa? Porque ele não, até havia esquecido que se tratava de uma materialização. Mais uma vez, o espírito chamou a atenção, que ele fosse estudar mais a respeito, mas advertiu de que a experiência, porque esse material que ele cedia, era para que eles analisassem em laboratório do que se tratava, aquele material que ali se manifestava de uma forma materializada, mas que o fizessem antes da noite, porque no anoitecer aquele material voltaria para o médium. E nós, se formos ler as obras de André Luiz, vamos ver lá o quanto há de trabalho nesses fenômenos. Já abordamos isso também anteriormente, para que o material cedido do médium não se contamine. Mas nós vamos compartilhar com vocês aqui algumas experiências que tem registro, que inclusive houve participação do Chico Xavier como testemunha visual, até ela assinou alguns documentos. E tem uma obra na internet que é esse nome aqui, ó, The Afterline Investigation. Um vídeo, compartilhei com vocês esse link, não vou passar aqui porque inclusive por direitos autorais e por tempo. E aqui nós temos umas imagens, por exemplo, esse aqui, ó, materialização do espírito Ana, através das faculdades do médium Peixotinho, que estava aqui deitado. E aqui está a relação das pessoas que estavam presentes na reunião, né? Inclusive o Francisco Cândido Xavier, não dá para marcar aqui, mas aqui está a assinatura deles. Aqui uma outra materialização do espírito. Aqui para baixo a gente vê o Chico Xavier no lado do Peixotinho. E esse material branco que sai aqui, infelizmente a foto era branco e preto na época, e inclusive escorre aqui para baixo, ó, é o ectoplasma em abundância que saía dele. Atrás tem uma figura em branco, esbranquiçada, que era uma materialização. Aqui tem as materializações de Kate King, né? Mais de uma. E esse aqui, quem é que fez? O Sir William Crookes, pesquisador fora do Brasil, né? Que pesquisava no tempo. Eu não vou me estender sobre esse material aqui, senão a gente vai muito longe. Então vocês podem ver lá no material que eu compartilhei com vocês e também assistir o vídeo. É muito interessante, se a pessoa tiver acesso numa televisão é bem melhor de assistir, é um material muito bem elaborado. E depois aqui na 105 diz assim que os espíritos, o perispírito é invisível, ele se manifesta por uma espécie de condensação. E ele observa que não é bem condensação como a gente vê na água, né? Que tem um vapor, daí ele se torna visível e depois pode inclusive se tornar líquido e até sólido. É uma mudança de estado. Mas é só para trazer uma analogia do que pode acontecer e acontece de fato. Porque o perispírito para nós, encarnados, ele não é visível. E também lá no 106 fala da penetrabilidade. Não existe obstáculo, ele pode adentrar em qualquer lugar. Então, se a pessoa, estou com medo, vou fechar a porta, vou acender a luz, nada disso impede que o espírito adentre o ambiente e até mesmo se manifeste. O que as pessoas têm medo? Tem medo que o espírito apareça e cause algum dano. E tem gente que tem medo mesmo do espírito, não importa se é um bom ou mau espírito. Apareceu alguém, pelo desconhecimento, pela ignorância, ela teme. Nós tememos aquilo que nós não conhecemos. Mas não adianta manter luz ligada ou apagada, ou fechar as portas. O espírito entra em qualquer lugar. E os maus, como eu disse, podem vir para perturbar. Os bons nunca perturbam. E só se manifestam se for útil, se for benéfico para a pessoa. E avaliam bem a situação. Não vão assim a torta e a direita estar se manifestando. Isso é uma coisa bastante rara. E como se proteger da manifestação dos maus? É criar uma barreira vibracional. Porque diz também o material que eles se manifestam por afinidade. Não é em qualquer lugar. E quando há uma materialização, por exemplo, tem que ter uma afinidade muito grande entre as vibrações perispirituais do espírito com a do médium que cede o material. Mas eles às vezes conseguem contornar até isso
Mas certamente quando eles vêm para causar perturbação é porque no lar, ou todos, ou alguns, ou uma pessoa está muito perturbada. E não tem outro modo a não ser mudar o padrão vibracional, o foco mental da pessoa, os seus pensamentos, as suas atitudes. E como é que se faz isso? Primeiro, através da reflexão e principalmente através, a gente sempre frisa aqui, da oração, do evangelho do lar. E não basta a pessoa, por exemplo, pegar e abrir um livro, ou o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ler e comentar, se ela não introjetar e procurar vivenciar isso aí, tem que entender e colocar em prática no dia a dia. Nós não conseguimos fazer uma mudança radical só porque aprendemos algum assunto, alguma teoria. É preciso colocar em prática e isso vem aos poucos, com esforço. No começo vai haver dificuldade, aí a pessoa tem que insistir mais ainda na oração, se não tiver condições mentais suficientes para isso. Pedir auxílio, sempre pedir auxílio. Porque por orgulho, às vezes a pessoa pode não querer pedir auxílio, isso só vai piorar a situação. Se ela for espírita, ela pode pedir e deve pedir auxílio para que haja um trabalho no centro, trabalho. As pessoas quando falam de trabalho pensam num despacho, não é isso. É uma ação através de grupos mediúnicos para orientação do obsessor e também com mensagens ou os passes, as palestras, principalmente boas leituras, orientação da pessoa que está sofrendo através desses acontecimentos. Isso são nos casos de espíritos maus. Criando essa barreira, ele não vai poder mais se manifestar. Vai ficar sondando. Se a pessoa não se modificar, ele pode voltar. Então, se houver abertura, alguma brecha, ele retorna. Tem que tomar cuidado. Manter, como Jesus diz, o hábito da oração e da vigilância. Cuidar dos seus atos, seus pensamentos. Evitar o quanto possível a reincidência nos equívocos do passado. E sempre pedir força para se manter atento e com vontade de continuar nessa tarefa. E se o espírito for bom, aí não tem barreira. Mesmo porque ele não vai se manifestar para prejudicar alguém, só para auxiliar. Nós temos os relatos nos evangelhos que Jesus, depois que foi crucificado e sepultado, reapareceu no terceiro dia. E reapareceu em vários lugares, em vários momentos, e muitas vezes não o conheciam. E, inclusive, reaparecia em ambientes fechados, porque devemos pensar. Os discípulos de Jesus, todos correram, com exceção de João, que era um jovenzinho ali com menos de 18 anos, que estava ao lado de Maria. Pedro, inclusive, o negou por 3 vezes, ele até previra isso antes do galo cantar. E quando se reuniam, se escondiam, fechavam as portas, não entrava qualquer pessoa. E de repente Jesus estava ali. E até tem um relato na Bíblia que Tomé foi informado que Maria ouvira ressuscitado próximo ao sepulcro e fora a dar a notícia aos demais. E Tomé duvidava, só se ele colocasse o dedo nas chagas de Jesus, dizia ele. E aí Jesus aparece com as chagas e pede para ele colocar o dedo. E ele, claro que não colocou, daí se convenceu. Mas Jesus não tinha mais as chagas. A chaga foi só para mostrar que era ele mesmo. E em outras ocasiões ele acompanhou 2 discípulos numa caminhada e eles conversavam com ele e não perceberam que se tratava de Jesus. Estava modificado. E só perceberam quando na refeição ele partiu o pão, viram que era o mesmo hábito que Jesus tinha quando estava encarnado, né? E daí se admiraram como é que não se deram conta que se tratava dele. Então eles já sabiam que o Espírito podia se manifestar. Só que mesmo sabendo, não se deram conta. Aí se indagaram um ao outro, assim, como que nós não percebemos pelas suas palavras? Porque conviveram mais de 3 anos com Cristo. Conheciam o seu linguajar, o seu modo de entender a vida e de se expressar a respeito dos fatos. E caminhavam com uma pessoa que não sabiam quem era e que tinha o mesmo pensamento. Não tinha ninguém na época com essa capacidade de Jesus. Acho que nem mesmo depois alguém tenha aparecido, nem próximo da capacidade dele.
E depois aqui a questão do 107, não, do 108, né, que fala sobre o ar. As pessoas podem se confundir, e nós lembramos aqui num fato que muitas vezes aparecia em filmes, que seriam as miragens, né, no deserto. A pessoa está andando e via um lago que na verdade não existia, se tratava de uma mudança das vibrações da atmosfera rente ao solo aquecido, que uma espécie de tremor, e davam refrações que iludiam os olhos. E também a pessoa, em certos ambientes, pode ser influenciada por isso. E depois, esses glóbulos que tem no olho, que foi relatado aqui, foi a Silane, quem foi que falou? Não foi a Silvia, né? Isso, falou. Isso é bem comum, e quando essa coisa for meio grave, tem que procurar um oftalmologista urgente, que pode haver, inclusive, um princípio de descolamento da retina. A pessoa tem que procurar socorro e não ficar imaginando que se trata de espíritos, porque, como bem descrito aqui no nosso estudo, eles acompanham essas formas. Às vezes acontece com todo mundo. Quando é pequena coisa, não tem que se assustar. E ele vai sumindo, vai sendo absorvido pelo organismo com o tempo. Mas quando é demais, convém e é recomendável procurar um oftalmologista. Não se tratam de espíritos. O 107 diz que em todos os tempos aconteciam. E, de fato, sempre aconteceu. Inclusive fora do movimento do judaísmo ou do cristianismo. Pessoas que, por exemplo, dos pagãos, a gente, quando assiste aquela série dos Vikings, vê quanto fenômeno de mediunidade tinha ali. Havia um espírito lá que se manifestava em vários lugares. Dependendo da faculdade da pessoa, ela podia vê-lo de uma hora para outra, e que orientava e fazia previsões. O 109 diz que é o perispírito que é a causa dessa manifestação. Como eu disse, tem que haver uma afinidade entre o perispírito e os fluidos cedidos pelo médium no caso de materialização. Já nos casos de visualização não precisa ser tão forte essa como é que se diz, sintonia ou afinidade. Basta às vezes o espírito querer, que ele consegue. Ele pode buscar material até fora do ambiente, um médium próximo, numa casa próxima. Não precisa estar presente para que isso aconteça. É o fenômeno da visualização. Você pode ver por um tempo mais prolongado ou por um menor tempo. A minha esposa me contou, a Irene, que na família dela houve o caso de uma jovem que veio visitar outra pessoa e aí se despediu para ir para casa e parou na porta e retornou. Estava meio que transformada, como se diz assim, uma fisionomia típica de quem entra nesse êxtase, e se manifestou dizendo que era um parente da pessoa que ela visitava, uma parente que havia morrido, e usou a expressão, deixou um monte de carne. Eu até achei bem chocante para quem acaba de desencarnar referir-se ao corpo que deixa como um monte de carne. Mas é a expressão que ela usou. E se tratou de uma manifestação, nesse caso não foi visual, mas uma manifestação mediúnica de alguém que logo depois de desencarnar viera dar notícia ao seu parente, a sua parente no caso. Naquele tempo não existiam os recursos de hoje. Hoje qualquer pessoa pega um celular e comunica qualquer evento para qualquer lugar do mundo, desde que haja sinal de internet ou de telefonia. Mas na época não. Então, em todos os tempos, houve essas manifestações. E nesse caso, certamente, houve uma afinidade do perispírito da recém-desencarnada com o perispírito daquela jovem médium, que nem sabia que era médium. A mediunidade, diz o livro dos médiuns, todos nós a temos, de um maior ou menor grau. Ela é mais presente nos chamados médiuns ostensivos, mas está presente em todos e se manifesta de diversas formas. Não só como essas que nós estamos estudando,
mas principalmente através da intuição, ideias que nós recebemos. Mas daí já é um outro assunto que fica para um outro momento. Não estou acostumado a estar com ele fechado. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta? Algum ponto que queira? Ó, pelo jeito, rendeu bem o estudo, não tem mais perguntas. Agora, perguntei para todos, Vanessa, como é que está a situação da enchente aí perto da tua casa? Passei a noite quase em claro, acordando de hora em hora, que a água chegou na esquina da casa do meu sogro, que é um pouco mais para baixo da minha ali, e a Defesa Civil estava alertando que podia inundar aqui, terminar de inundar o bairro, né, porque já está metade dos meus vizinhos já estão debaixo d'água. E aí a gente está monitorando, mas graças a Deus aqui em casa a gente está seguro e está sequinho. O problema são os outros, né? Onde a gente foi no mercado ali, eram os vizinhos tentando salvar as coisas de casa, com água na cintura, e fora o cenário de guerra que está aqui, né? De noite, os ladrões resolveram vir, estão vindo de barco roubar as casas que as pessoas abandonaram para trás, eles estão vindo levar as coisas, né? E muita gente liada em cima das casas, esperando socorro por horas, é uma tristeza. E tá chovendo, ó. Tá chovendo aqui. Olha, eu nunca tinha visto coisa igual. Pelo que a gente vê no judiciário, na televisão, graças a Deus, essa coisa não é. Já tem desabrigado aqui, mas é um peru que não, nem se compara, a gente está no paraíso aqui, com o que acontece aqui é mínima coisa, mas a gente vê que para esse lado aí A gente teve que pagar a segurança armada, policial paisana, para botar aqui dentro, porque a gente já tem a segurança do bairro, né? Porque é um bairro planejado. A gente teve que botar mais gente circulando para proteger as pessoas, porque eles estão invadindo para roubar. E pior, estão roubando os barcos das pessoas que estão fazendo o trabalho voluntário para salvar os outros. Maior tristeza na vida. Sim, ó. Continue se cuidando. Não, Deus proteja todos vocês aí. Até para a gente ver o que a situação e coisa, e procurar ajudar, no mínimo, por preces, que a gente sabe a força que tem, né? Porque nessas alturas, a gente tem uma boa tendência, acha um jeito de ajudar, e aqueles que ainda não entenderam, que ainda, esses irmãozinhos que estão necessitados, que são de compreensão, de amor, de tudo, que aproveitam numa situação dessas para ainda se endividar um pouco mais, né? Mas, então, pelo nosso horário, vamos pedir para quem estiver de aniversário no grupo a prece de encerramento hoje. Tia Silane. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, Jesus, nosso Mestre Maior, agradecemos ao Senhor por podermos estarmos aqui reunidos com saúde e pedimos, Pai, que proteja e ilumine a toda a humanidade, em especial aos irmãos que estão passando por sofrimentos, aflitos, devido a essas enchentes. Que eles sejam protegidos, que tenham muita força, fé e resignação. E que a humanidade possa ter mais fraternidade e compreensão, ajudando uns aos outros. E aqueles irmãos que cometem erros devido a esses imprevistos que acontecem, que eles se conscientizem e lembrem de que tudo o que eles estão fazendo não é muito bom para si próprio. Que Deus e Jesus protejam e ilumine a todos. E agradecidos por esses estudos da manhã de hoje, sendo assim, estamos encerrados. Que assim seja. Parabéns, Silane. Deus abençoe. Parabéns, Ana Silane. Deus abençoe sempre. Parabéns. Parabéns, Silane. Obrigada. Felicidades para ti. Muita saúde. Obrigada. A gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Exato. Parabéns, Ana Silane. Tudo de bom. Bastante saúde e paz.
Obrigada. Parabéns também, Naucilane, que Deus abençoe, ilumine, sempre tenha muita saúde. Obrigada. Tudo de bom para vocês também. Que Deus abençoe e tenha um bom domingo. Que assim seja. Amém. Pessoal, tchau, tchau. Tchau. É.